Abrir mais um evangelho de hoje, falando sobre o aquecimento global, desmatamento, emissão de poluentes, que todos fiquem atentos, porque a solução está à nossa frente. Este é o recado do mentor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Roteiro para as vibrações. Em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo Jesus, abramos o coração em vibrações de amor, paz, harmonia e fraternidade, para que possamos colaborar na construção de um mundo melhor. Vibremos para que haja paz no mundo e no Brasil, e que todos os governantes sejam realmente auxiliares na seara de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, inclusive aqueles que conhecemos em particular. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens, para que tenham uma orientação segura perante a vida. Vibremos por todos os idosos, envolvendo-os em carinho. Vibremos por todos aqueles que descobrem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida, os suicidas. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados, para que tenham esperança e certeza de dias melhores. Vibremos por aqueles que adentram nos caminhos dos vícios, para que possam libertar-se das dependências químicas. Vibremos por todos os servidores de Jesus, para que perseverem em seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos por esta casa que nos oferece oportunidades grandiosas de aprendizado e trabalho no bem. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda nossa família em vibrações de respeito, fraternidade e amor. Vibremos para que possamos perseverar em nossos melhores propósitos. Vibremos pela paz mundial e vamos vibrar que em abundância, todos os países recebam a vacina e que o vírus pare de se multiplicar. Vamos vibrar para que isso aconteça, porque foi muito forte para conosco. Prece e oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado.
Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. O julgamento, hoje faz parte do Evangelho. É sabido que todos nós julgamos sempre. Estou mentindo? Infelizmente, é um péssimo vício, que ainda é por conta da nossa imperfeição moral que carregamos de outras encarnações precedentes. Basta darmos uma pequena olhada numa pessoa mesmo e julgarmos de imediato, julgamos o seu modo de vestir, de falar e de se comportar, enfim. Via de regra, estamos tão abarrotados de julgamentos em nós que não sobra espaço para o amor. Estamos tão cheios de nós próprios, daquilo que efetivamente pensamos ser, daquilo que acreditamos ser nosso direito. Tudo isso toma todos os espaços para que os outros espaços sejam preenchidos pela luz. Vamos sempre lembrar que o crescimento espiritual vai se potencializando à medida em que aumentamos a nossa empatia, nossa capacidade de se ver no lugar do outro e sentir dor do outro. Isso é altruísmo, a verdadeira caridade. Que possamos abrir nossos corações se importando mais com o outro em vez de julgá-lo, como normalmente fazemos. Se olharmos no fundo de cada um, vamos encontrar coisas boas e não querer achar somente coisas ruins. Ninguém é totalmente bom e nem totalmente ruim. Tudo faz parte de uma reforma íntima, né? De uma transformação. A gente tem que, Jesus nos ensinou, orai e vigiar as nossas atitudes e ter cuidado o que sai da boca, que a palavra tem força. Não julguemos a fim de que também não sejamos julgados. Que Jesus abençoe a todos. Fazendo parte ainda do julgamento desse conceito, alguma explanação assim que a gente está fazendo a respeito, a gente vai falar sobre um pouquinho assim, sobre o pensar antes de agir. Nunca tome uma atitude ou diga algo a alguém num momento de raiva, de dor ou de desespero. Procure respirar fundo e acalme-se para que a reflexão venha nesses momentos difíceis. Pense antes de agir numa situação de dificuldade, pois as chances de tomar uma atitude errada ou dizer algo de que possa se arrepender são grandes. Busque serenar os pensamentos e os sentimentos. Lembre-se de Deus, não nos deixe e nunca nos deixou desamparados, jamais Ele o fez. Nós é que muitas vezes fechamos os olhos e os ouvidos ao chamamento de Jesus. E aí vem a dor e o sofrimento para nos alertar de que estamos equivocados quanto ao caminho a seguir. Por isso, seja qual for a situação que estejamos vivenciando
Antes de agir, paremos, respiremos e façamos uma prece. Tenhamos a certeza de que a providência divina não nos faltará jamais. O que eu tenho a falar para vocês, às vezes a gente fica quieto, no momento certo a gente fala, porque o tempo, ele vai nos dar a resposta de tudo. Então, às vezes o enfrentamento não é bom naquele exato momento. E aí acontecem algumas coisas que vocês vão ficar assim, puxa vida, é justiça sim. Deus nunca nos desamparou, tanto é que Ele deu o Filho dele Ele não foi para a cruz, e até hoje a gente não consegue provar um amor um pelo outro. Se coloca a propina, Jesus nunca cobrou nada pelo amor. Não edifiques as obras de Jesus em cima de valores financeiros, porque Ele nunca pediu isso. Valdo Vieira, não sei se vocês conhecem Valdo Vieira, ele estava assim, muito próximo a Francisco Cândido Xavier. Então, o que eu tenho a falar para vocês, era uma pessoa que ele estava, aí no exato momento ele desvinculou de Chico Xavier, porque ele queria a coisa assim, sistemática, provar isso, provar aquilo. Ele debatia muito com o Chico Xavier, muito. Ele era mais voltado para a parte científica da coisa, sabe? O porquê isso, o porquê aquilo. E aí acabou desvinculando de Chico Xavier. Muitas coisas surgiram entre os dois. E ele partiu para um outro, né, momento da vida dele. Ele até dizia que André Luiz, Chico Xavier, na verdade era Carlos Chagas, né? Que era reencarnação. E ele falava também sobre Allan Kardec, porque ele disse assim que o acontecimento de Allan Kardec nos livros só aconteceu quando ele se aproximou assim da Igreja Católica. E aí no qual foi o livro, né, escrito, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem muitas coisas da Bíblia ali, se vocês perceberem. Foi aí se aconteceu o Espiritismo, porque Allan Kardec ele era muito perseguido pela Igreja Católica. Muito. E aí ele falou assim, bom, agora é o grande momento de aproximar. E foi aí que aconteceu o Espiritismo, a nível universal, mundial. E é isso que eu tenho que falar. Eu podia estar falando várias coisas sobre Valdo Vieira, ele era um crítico, ele criticava tudo. Lembra do Padre Quevedo? Padre Quevedo também, ele ia para desmascarar, mas eu aviso vocês espíritas, é assim, é de lá para cá, não é a gente tem que estar pronto para que a gente possa trabalhar em prol do amor de Jesus. São eles que nos mandam. Não é a gente que vai, olha, agora eu vou fazer isso. Agora... Não, aqui a semana passada estava pronto para um tipo de trabalho, e chegou lá na hora, veio uma outra entidade e falou, mas não é nada disso. E aí, como que fica, né? Quem manda são eles. Mas a matéria, a gente tem que entregar a matéria para que a gente possa ajudar ao próximo. É assim que funciona. Ao menos aqui é assim. Traz isso aí, traz aquilo. Não é assim. É eles que mandam. Eles vêm na assistência já e eles falam assim, o trabalho é esse, de ajuda. Oração.
Se precisar trazer alguém que faleceu, ele vai trazer, mas o médico tem que estar pronto para que isso aconteça. E assim funciona. Tá certo? Eu poderia ler para vocês aqui, porque a maioria das coisas são lidas aqui, né? E aqui é assim que funciona. Tá? Eu leio algumas coisas e vou esclarecendo para vocês. Poderia ler aqui, tem umas 3 folhas sobre Valdo Vieira. Não precisa nada disso. Não precisa. Tenha Jesus no coração de vocês, que tudo vai dar certo. Tem que ser otimista. Mas nada dá certo na minha vida. Dá certo sim, seja otimista. Agregue a família, porque a base de tudo é a família. E vou fechar com a prece da mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Amém. Em tempos de mudanças climáticas e aquecimento global, pesquisas de fontes energéticas renováveis e mais ecológicas se intensificam. A biomassa é uma alternativa cada vez mais aceita no mundo todo. E é tema da Universidade que está começando agora. Hoje, no campus da Fundação Oswaldo Cruz. O Brasil, por seu clima favorável, enorme extensão territorial e vocação agrícola, tem situação privilegiada para a produção da biomassa. O Unidiversidade de hoje está na Fundação Oswaldo Cruz para falar sobre biomassa, sobre energia, sobre essas coisas todas que estão na ordem do dia hoje, biocombustíveis e tal. Mas para isso tudo, vamos começar do começo. Biomassa, como é que a gente pode falar para as pessoas que estão em casa o que é biomassa? Biomassa, a gente pode começar com um conceito assim, bem generalizado, né, que é matéria orgânica renovável, capaz de ser transformada em energia. A biomassa é de mais baixo custo e ela não emite dióxido de enxofre, né, como, por exemplo, a gente tem com a energia que é gerada a partir do petróleo. E da onde vem a biomassa? De que tipo de elementos da natureza? A gente pode pensar nos produtos agrícolas em geral e na floresta. Então, todo vegetal é potencialmente uma matéria-prima para ser utilizada como energia. Madeira, por exemplo? Madeira, por exemplo. Existem, inclusive, florestas que são mais propícias, né, à sua utilização para a produção de energia. E se madeira é um exemplo importante de biomassa, a biomassa já vem sendo utilizada há muito tempo como energia? Praticamente a civilização começa quando o homem domina o fogo. Quer dizer, mais tarde, quando ele consegue fabricar em quantidade grande o carvão vegetal, são uns 4.000 anos antes de Cristo. Então, decididamente é um uso antigo, ele marca realmente o início da civilização. O que a gente pode dizer que é a grande novidade do momento? A grande novidade é a busca por fontes alternativas, não só do caldo de cana, né, mas também a partir de resíduos da agroindústria ou de outras indústrias, mas de resíduos que são também considerados biomassa, que podem ser transformados e gerar energia. Isso vem porque a matriz energética do petróleo, ela além de ser ela é renovável também, né? Mas além de demorar muito mais tempo, ela é também mais poluente. Então a gente precisa encontrar alternativas. Isso, existem várias, né, alternativas. A biomassa a gente pode pensar em lenha. A lenha já foi muito utilizada, né? Há tempos atrás correspondia a 40% da produção da energia primária, mas ao longo do tempo vem sendo substituído por outras fontes, porque quando a gente pensa em biomassa, tem, como o Edmar já citou, resíduos agroindustriais, resíduos florestais, inclusive o próprio lixo orgânico, ele pode ser utilizado para a produção de energia, como por exemplo para o biogás. Existe o conceito atual de biorefinaria. Então nós temos aquela refinaria tradicional
a partir da matriz energética, que é o petróleo. Então, a refinaria, a partir do petróleo, obtém-se o que? Uma gama de produtos químicos. O conceito de biorefinaria seria também obter vários compostos, mas a partir de biomassa. E utilizar essa biomassa como um todo, ou seja, utilizar, no caso do caldo de cana, utilizar o caldo, mas também utilizar o bagaço para a geração de vapor nas usinas, energia para a usina, mas também que ainda uma quantidade ainda é excedente. E o que fazer com esse excedente? A gente transforma um material sólido, que é o bagaço da cana, através de um processo químico ou biológico, né, em um açúcar, num caldo, semelhante, digamos assim, na sua composição ao caldo de cana. E aí a gente seleciona um micro-organismo, que é o mesmo usado no processo convencional de fabricação de álcool, para poder transformar esses açúcares em etanol. Então a gente transforma um material sólido num combustível líquido. Há 2 momentos que os micro-organismos são importantes, né? Num primeiro momento de transformar o sólido em líquido e no segundo esse líquido em energia. Exatamente. E é justamente por ter esses 2 momentos diferentes que a gente tem um gargalo tecnológico, que é a primeira etapa que busca uma eficiente conversão desse material complexo, que é o bagaço de cana, em açúcares simples, que a maioria das universidades, institutos de pesquisa vem trabalhando, que ainda não temos uma coisa economicamente competitiva com o processo tradicional de fabricação de etanol do caldo da cana-de-açúcar. Um complemento interessante é que, do ponto de vista energético, um pé de cana, mais ou menos 2/3 da energia está nesse material sólido, no bagaço, nas folhas, nas pontas. E mais ou menos 1/3 está nos açúcares que vão ser transformados em álcool. Então, quando houve o proálcool, como a neurose naquela época era substituir a gasolina, então toda a concentração foi na produção do álcool. Então, as usinas foram montadas de uma forma muito ineficiente. Elas usam o bagaço para fazer o vapor e a eletricidade que elas precisam no processo, mas de um modo geral foram usados processos extremamente ineficientes, senão iria sobrar ou bagaço ou ia sobrar energia elétrica. Modernamente, essas usinas estão todas produzindo bastante mais quantidade de energia elétrica, e eu até aposto que vai ser um dos salvadores da lavoura para não faltar energia elétrica nos próximos anos, vai ser derivado desse material. Aprendemos com o erro, então. Demorou uns 30 anos, mas finalmente está se aprendendo. Então, no próximo bloco, nossas pesquisas, nossa tecnologia, o Brasil e a biomassa. Não sai daí, a gente volta já. Os recursos renováveis representam cerca de 20% do suprimento total de energia no mundo, sendo 14% de biomassa e 6% de energia hídrica. O Unidiversidade está de volta na Fundação Oswaldo Cruz falando sobre biomassa. A gente falou no bloco anterior sobre, por exemplo, madeira, sobre cana-de-açúcar. Que outros elementos a gente pode citar que também são usados na hora de transformar a biomassa em energia? Bom, hoje a gente aborda diversos aspectos, são diversas oleaginosas que, por produzirem por sua prensagem um óleo de composição semelhante àquela do diesel, né, tradicional, que a gente chama de biodiesel, pode ser então um outro auxiliar na matriz energética do país, substituindo parte do petróleo, né, para o transporte mais pesado, caminhões, ônibus, etc. Então, que elementos são esses agrícolas? Os elementos são sementes como de soja, como do babaçu, né, como do dendê, são os principais. E ainda tem o pinhão manso, que é uma planta nova, digamos assim, para a extração de óleo para esse fim, que vem sendo bastante estudada e que é bastante promissora, tanto na obtenção do óleo como para seu desenvolvimento em algumas regiões do país. Depois desse panorama, assim, a gente percebe o Brasil como um país privilegiado quando se fala em biomassa, pela nossa extensão e pelo nosso potencial de plantação? Sim, quer dizer, o Brasil talvez seja dos países com a maior dependência de biomassa, quer dizer, cerca de 30%. Infelizmente, não toda ela de uma forma renovável. Nós temos hoje uma parte importante de extração da madeira nativa para fazer carvão vegetal. Ainda se extrai muito, se desmata muito a madeira nativa, nossas florestas, para que essas energias que já são usadas continuem sendo usadas?
Isso, infelizmente, é verdade. Não precisaria ser, mas é verdade. Esse, digamos, é um lado que a gente às vezes tende a esconder, mas é uma realidade que precisamos enfrentar. Hoje, É um crime? Normalmente é um crime, mas é um crime de difícil combate. Também tem a notícia do bem, quer dizer, você tem uma série de florestas energéticas, uma série de indústrias desse tipo que são do bem, que produzem a própria madeira usada para fazer o carvão. Embrapa, né? A Embrapa hoje em dia prioriza esse tipo de pesquisa? Com certeza, a Embrapa, como empresa de pesquisa agropecuária, né, não pode ficar A reboque, né? reboque, né, de todo esse boom que está girando em torno do cenário nacional e mundial com relação à energia, geração de energia, outras fontes renováveis, como já foi dito aqui. E a Embrapa tem alguns projetos, né, que estão sendo desenvolvidos relacionados com florestas, né, florestas energéticas, de outras biomassas, e estamos aí sempre procurando novas alternativas. A gente tem um projeto utilizando resíduos da indústria da mandioca, que seria uma biomassa amilácea, né? Diferente da lignocelulósica, que é do bagaço, da cana-de-açúcar, das florestas, né? E mandioca há muito no Brasil, né? Mandioca há muito no Brasil. Esse projeto foi interessante porque a gente consegue dar uma valorizada, né? Valorizar a cultura da mandioca, voltar a ela ter um destaque nacional, né? E por conta disso, dela ser produzida, dela ser cultivada em várias áreas do Brasil. Então é muito interessante, a gente está começando esse projeto, a gente já tem alguns resultados interessantes, mas a gente está procurando investir sim, em várias áreas. Mônica, no processo de geração de energia, como é que a gente pode explicar para quem está em casa onde que vocês atuam nas pesquisas da Embrapa? Isso, então, a gente atua, né, em várias frentes, mas uma primeira e bem importante é isolar micro-organismos que produzam uma enzima, e essa enzima hidrolisa materiais, né, essa biomassa, para a obtenção de açúcares. Açúcares que os micro-organismos são capazes de biotransformar em etanol. E esses micro-organismos, eles já existem na natureza, né? Existem na natureza ou também podem ser manipulados geneticamente. Para que fiquem mais vorazes? Que consigam produzir atividade, uma enzima com uma atividade mais alta, né, e modificar também a forma um pouco de atuação. Podemos fazer a caracterização genética e o melhoramento genético dessas linhagens. Uma outra etapa que a gente também atua seria justamente com outro micro-organismo, que é aquele micro-organismo que produz a enzima. O outro micro-organismo, né, que são principalmente as leveduras, mas também existem bactérias que são reportadas, que conseguem fazer a conversão desse açúcar em etanol. E numa última etapa, que seria após a produção de etanol, nós temos uma linha de pesquisa que consegue, né, com processo de pervaporação, retirar a água contida naquele etanol. Pesquisas importantíssimas e pesquisas minuciosas, né? Porque está se falando aí de DNA, está se falando de material genético de micro-organismos. Cada vez mais se busca micro-organismos mais eficientes, né, para executar aquela determinada tarefa. Por exemplo, quando a gente fala de lignocelulose, ou da madeira em geral, a gente pensa em 3 frações. Uma delas é a celulose. Essa que a gente já domina bem o processo de hidrólise, ela vem envolvida por as outras 2 frações que dificultam muito a utilização para a conversão em álcool. Então a gente tem que trabalhar também micro-organismos que saibam utilizar esses outros 2 componentes da madeira para que o rendimento que hoje dá em álcool menos de 2%, muitas vezes, passe para 6%, 8%, que é o esperado, por exemplo, pela cana-de-açúcar. Ou seja, é colocar a própria natureza a serviço cada vez mais do que se espera obter em termos de energia, né? Acelerar processos, ultrapassar etapas. Aproveitar o potencial genético natural desses micro-organismos e melhorá-los, adicionando algumas características ou, de alguma forma, estimulando para que ele faça determinadas tarefas com maior eficiência. É o trabalho da engenharia genética. A gente, quando fala de Brasil, a gente está falando de um país com uma tecnologia privilegiada também?
Certamente nós somos os mais avançados, por exemplo, toda essa tecnologia do álcool, o Brasil andou muito à frente. Mas precisamos implementar uma série de frentes. Eu há pouco falei sobre a questão do carvão. Então, por exemplo, uma das experiências que o meu instituto está trabalhando hoje, no norte do estado do Rio de Janeiro, nós estamos, junto com um assentamento agrícola, estamos fazendo a produção de carvão vegetal a partir do capim-elefante. O capim-elefante é um capim com uma altíssima produtividade, ele produz 4 a 5 vezes mais massa por ano do que a madeira e fica maduro em 6 meses, você pode dar o primeiro corte em mais ou menos 6 meses. Então, nós esperamos que daí se possa obter um produto interessante, talvez um carvão que venha a ser competitivo e amanhã, vamos dizer, você não precisa usar o carvão vegetal. E aproveita também um subproduto desse processo, que é a chamada alcatrão ou os bióleos, que é uma espécie assim de um petróleo mais jovem, que é formado por um complexo químico de produtos que podem todos irem para uma cadeia de biorrefinarias, como estava se comentando há pouco. Ok, então no próximo bloco, o Brasil e o mundo. Como é que o mundo olha para o Brasil quando se fala dessa questão de biomassa e de novas energias? Mas antes, se liga nessa dica. No site www.embrapa.br você encontra mais informações sobre biomassa, além de outros projetos ligados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Unidiversidade está de volta na Fundação Oswaldo Cruz falando sobre biomassa, sobre energia. E nesse bloco eu queria começar falando sobre uma questão que tem ocupado os noticiários do Brasil e do mundo, que é a crise dos alimentos. E de alguma forma se coloca a culpa dessa crise justamente nos biocombustíveis. Isso procede ou isso é uma manobra, mais uma vez, para desviar a discussão de onde ela deveria estar? Bom, a opinião que muitos pesquisadores têm é de que um programa de governo para que se tenha uma matriz energética utilizando biomassa leve em consideração que o espaço naturalmente ocupado hoje para a produção de alimentos não deve conflitar com aquele destinado à produção de energia. E há uma perfeita possibilidade pela extensão territorial do Brasil de conciliar os dois tipos de cultivo, né, sem que um prejudique o outro. Eu acho que o Brasil é um dos países privilegiados para poder conciliar esse tipo de matriz energética baseada na produção agrícola também. Mas há outros países menores, que, por exemplo, se quiserem investir na produção de biocombustíveis, provavelmente isso vai realmente interferir na produção de alimentos. A produção de alimento mundial, ela é basicamente sediada em grandes países, né? Estados Unidos, o Brasil, por exemplo, que dominam a produção mundial de grãos, vão continuar produzindo grãos. E tem aquele problema do tipo de material que se vai converter em energia. Como o Brasil tem a facilidade da cana-de-açúcar, que é muito mais facilmente convertido em energia, e que pode produzir o ano todo, independente praticamente de clima, né? Porque o nosso clima é extremamente favorável, a gente sai na frente. O nosso álcool hoje sai a 18 centavos de dólares um litro, enquanto o álcool americano, que é baseado no milho, né, ele sai a 25, 26 centavos de dólar. Então isso gera uma competição acirrada. Quando a gente está falando o tempo inteiro dessa energia e levantando os seus lados positivos, a gente também tem que se preocupar com algumas questões, né? Questões, por exemplo, de biodiversidade, poluição. Até que ponto essas questões são relevantes quando a gente fala em biocombustível? Eu acho que eles são relevantes em tudo, mas aí, de novo, também o fato de você produzir, por exemplo, para alimentação também, em princípio você está brigando com alguns aspectos da biodiversidade, você tem que procurar um equilíbrio. É muito interessante notar que, devido ao proálcool, a tecnologia de produção de açúcar melhorou muito, quer dizer, ou seja, fazer o álcool fez com que a indústria fosse muito mais eficiente e o açúcar brasileiro é muito mais barato do que o resto do mundo. Então aí foi exatamente o produzir o álcool que deu uma carona para fazer com que o açúcar fosse mais barato.
Vocês teriam como me dizer, por exemplo, como que as universidades entram nessas pesquisas? A Embrapa tem algum tipo de relacionamento com as universidades? Com certeza. A maioria das grandes universidades, né, tem grandes grupos que já trabalhavam com tecnologia enzimática, envolvendo outras áreas do conhecimento, e que agora estão concentrando, né, esses estudos nessa biotransformação, utilizando enzimas, né? Então, tem grandes projetos na própria Universidade Federal do Rio de Janeiro relacionados à produção de bioetanol. E em outras universidades, Brasil afora, também tem investimento também na área de mandioca, né? Na indústria da mandioca, aproveitamento desses resíduos da indústria da mandioca, inclusive dando outras finalidades para o produto final, tipo o etanol. Ele pode ser utilizado como combustível direto na indústria automobilística, né, como combustível, mas também pode ser um insumo para produção de hidrogênio, e esse hidrogênio ser um insumo para a célula a combustível para geração de energia elétrica, que é a grande sensação daqui a algum tempo, né, energia limpíssima. Existe algum tipo de energia ideal, enquanto essa ainda não é disponibilizada? Ou hoje em dia as energias todas têm um preço para a natureza? Todas têm um preço, né? Mas realmente aquela energia obtida a partir de biomassa que é renovável, ela tem sido, né, o foco de todos os estudos atualmente. Porque tendo cuidado com a biodiversidade, ela realmente, além de ser renovável, ela polui bem menos. Ou não polui? Bem menos. Resíduo, né, sempre acaba sendo gerado, mas um resíduo bem menos poluente do que aquele obtido, né, a partir do petróleo. Ou seja, mudar a matriz energética, eu realmente vejo que o governo tem incentivado com vários programas, né, de órgãos de fomento e vários programas diretos do governo, procurando universidades ou procurando centros de pesquisa como a Embrapa para custear e otimizar essa produção dos biocombustíveis. A gente abriu o programa falando da questão climática, né? E essa questão climática, que é dos motivos que levou a gente a buscar outras alternativas, né, por causa da poluição do petróleo, ela não pode atrapalhar também, em determinado momento, que a gente perde um pouco o controle, o controle sobre o clima é ótimo, mas a gente perde um pouco a noção do que será o clima, ela não pode também atrapalhar a produção a produção agrícola que vai se transformar depois em energia? Olha, toda vez que a gente trabalha com um produto agrícola, a gente está sujeito aos problemas de safra. Mas é importante que a gente não tenha como única forma de energia a energia, por exemplo, vindo da biomassa. É importante que você agregue outras formas, né? Temos a energia eólica, aqui no Brasil, por exemplo, com um litoral extenso, é uma forma de energia bastante interessante, que hoje representa menos de 1% da matriz energética brasileira, que tende a crescer, uma energia limpa, embora limitada a alguns países pela sua facilidade de ter ventos, né, durante uma parte do tempo. A gente poderia pensar na energia solar, que para pequenas comunidades, para residências na área rural, por exemplo, é uma solução bastante interessante. E é claro que existem outras formas que a gente não pode deixar de pensar, principalmente no Brasil, que é a hidrelétrica. Ela vai continuar sendo importante, mas eu acho que ela vai perder um pouco de espaço frente às outras novas alternativas, como, por exemplo, a energia de biomassa. O que nós temos que fazer é parar essa piada de mau gosto de usar os automóveis que nós usamos, da forma que nós usamos, sei lá, da madame e fazer compra a 3 quarteirões da casa dela num tanque de guerra. Enfim, há toda uma reeducação para nós usarmos bem a energia. E aí depois vamos ver aí essas diversidades, quais são as melhores. Certamente a biomassa tem um papel importante. Mas antes de tudo, vamos usar bem aquilo que chega à nossa disposição para o uso final da energia. Edmar, quando a gente pensa em pesquisa, em países, pesquisas internacionais, há uma espécie de cooperação entre países nessas pesquisas? Não, eu vejo assim, cada país está preocupado com o seu desenvolvimento tecnológico, né, visando melhorar os processos que eles já dominam. Então, os Estados Unidos
em 2005, 2006, investiu cerca de 500 milhões de dólares para a obtenção de enzimas para atuar sobre o material lignocelulósico. O Brasil vem fazendo investimento, formando uma espécie de consórcio entre diversas universidades, que são competências, cada um dentro do processo total de produção de combustível a partir de lignocelulósicos, e com isso forma o que nós chamamos de uma rede, né? Onde cada um contribui em sua instituição com a competência que tem. Isso agiliza a pesquisa, isso evita que se faça investimentos redundantes, né, já que cada um vai continuar desenvolvendo a parte que já tem a competência adquirida. Na sua opinião, o que é o melhor da biomassa? Ser renovável, ser natural e estar disponível aqui. Com certeza ser renovável, ser redundante e também com menor custo. Fazer a gente pensar na relação, né, homem-natureza e preservar esse bem que pode ser renovado eternamente. Bom, eu só tenho a dizer idem para tudo que os meus colegas falaram antes. Ok, chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde, do projeto da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800 701 8122. E eu queria agradecer a Edna, Jaime, Mônica e Edmar por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.